que motiva? Como que você conseguiu justificar fazer um projeto de PFM dentro da Unicred? Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos aí. Valério, a gente começou com o PFM em primeira versão em 2022, tá? A gente entrou na fase 3 do Open, finalzinho de 21, né? E a gente já tinha clareza na Unicred que o nosso objetivo era adentrar nas demais fases do Open, principalmente porque fase 2 e 4 é onde a gente, na minha opinião, a gente consegue obter mais valor para o negócio, né? Trazer mais oferta de valor para o nosso caso cooperado, usuário final associado. E 2022, cara, a gente não tinha muitos casos de uso, né? Falando de Open Finance, estava se desbravando ainda um pouco do cenário. E eu lembro que falava-se, talvez o primeiro caso de uso que se falou de Open foi PFM. Na época, a gente tinha algumas soluções aí de mercado, né? O Guia Bolso, o Olivia, enfim, acho que me recordo desses. E a gente começou na Unicred o projeto de PFM com dois objetivos. A primeira era, obviamente, seria o primeiro caso para a gente conseguir o consentimento, né, do nosso cooperado e, com isso, trazer dados para dentro de casa. Só que, obviamente, só pedir o consentimento sem uma entrega de valor não adianta. Então, a gente entendeu que, poxa, o PFM já é uma forma também de eu entregar valor para o meu cooperado, né, através da educação financeira e tudo mais. Então, esse foi o propósito inicial. E aí, no decorrer desses 2022, 2023, a gente seguiu com um processo evolutivo até que fechamos uma parceria aí com a InvestPlay, com a Plug, com a Sensidia, né? E estamos aí na nossa jornada de PFM, que é evolutiva sempre, tem sempre coisas novas, a gente vai falar aqui no decorrer dessa conversa, tem muito a ser explorado ainda. Iago, completando aqui o que o Matheus já colocou, você também vê esse tipo, assim, como a primeira motivação, vou conseguir o consentimento, ou você tem experiência em outros clientes que têm outras motivações? Igual o Matheus comentou. Bom dia, pessoal. PFM foi um dos primeiros casos de uso assim, mais palpável, né, do Open, colocar a vida financeira do usuário num lugar só, numa tela só. Tivemos aí players que, igual o Matheus comentou, Olivia, Guia Bolso, que trabalharam no Open no não regulado, né, que foi até motivador também para gerar casos de uso para o regulado. Mas a gente vê que o desafio de entregar uma experiência ali, né, com uma visão única do cooperado é o que a gente busca dentro da instituição também. Como é que a gente, instituição, tem uma visão global do nosso cliente, onde é que ele se relaciona, como é que está o nosso nível de principalidade, share of wallet. Então, o que a gente vê, né, eu compartilho aqui com o que o Matheus comentou, seja em cooperativas, seja em bancos, essa entrega, né, da visão global ali para o usuário primariamente, consequentemente, a gente consegue ter uma visão global do cliente também dentro de casa. Mas eu acho que um dos pontos principais do PFM, a gente vai falar um pouquinho aqui, além da experiência, né, a gente fala na InvestPlay que a visão 360 ela é passiva, né? Então, você vê ali, você tem uma visão 360, mas o que você faz a partir daquilo? E uma das principais entregas de valor do PFM, vai ser pauta aqui da conversa hoje, é gerar insight hiperpersonalizado, que faça sentido para o usuário, dado o contexto dele, né, que ele está compartilhando os dados conosco, mas eu acho que é bem nessa linha mesmo, né? No fundo, né, Iago, assim, tanto o Open Finance e o PFM, a diferença está no que você faz com os dados no final do dia. Se você não souber trabalhar esses dados, não adianta muito, acaba não agregando muito para o negócio e para o teu usuário final. Porque eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Vamos fazer open, regulatório, toda essa parte. Agora, ok, já fizemos o investimento, atendemos a regulação. Como que eu monetizo? Como a gente justifica isso? Porque é um investimento grande, é um investimento de força, de tempo, etc. e tal. Então, eu acho que muitos dos nossos clientes, e isso que eu queria que você compartilhasse, como que você, para dentro de casa, fala assim, olha, perfeito, eu vou fazer assim, eu vou entregar mais valor para o meu cooperado, mas, assim, no final do dia, é uma conta. Entendeu? Como você monta o ROI disso? Como que você... Porque tem ganhos tangíveis e intangíveis. Então, como que você está vendo nessa caminhada, como você, dentro desse projeto, você vai chegar nesse ROI? Perfeito, Valério. O desafio do PFM
é um pouco menor que do Open, quando a gente olha, porque até hoje é difícil a gente justificar o investimento de 3 anos de projeto de Open Finance, enterrando o cano, né, construindo integrações, e a diretoria, o conselho, poxa, mas para onde está indo esse dinheiro? Quando é que a gente vai começar a trazer para dentro de casa? E o PFM é a mesma coisa, né? Eu vejo assim, a gente tem alguns indicadores que a gente gosta de acompanhar para saber se a solução de PFM está no rumo ou não. Eu destaco aí, por exemplo, o tempo que o nosso cooperado, que o usuário final, ele fica logado e utilizando a solução, né? Quantas vezes o Matheus acessa o PFM por mês, o tempo que ele fica no PFM. A gente acompanha também alguns indicadores relacionados a tagueamento, né? Então, eu sei o comportamento do meu cooperado dentro do meu PFM, quais são as áreas de calor, aonde ele circula mais. A questão de o quanto aquele cooperado que passou a fazer uso do PFM, ele passou, a consumir mais produtos da instituição. Então, essa é uma coisa que a gente começou a mensurar, que foi aqueles cooperados porque a gente sabe que nem sempre a nossa instituição ela acaba sendo a instituição principal do usuário. Ele tem a média aí de 4, 5 contas, né, que o brasileiro tem aí em instituições diversas. E a gente observou que aqueles usuários que, desde o início dos projetos, começaram a fazer uso do PFM, eles passaram a consumir mais os produtos da Unicred, né? E eu acho que um forte gatilho que a gente tem para isso aí é a parte de insights, né? Acho que a parte de insights é fantástica para a gente identificar o perfil, como o Iago falou, do usuário final, seja na vida financeira, seja na vida social dele, criar gatilhos, insights, que ajudem ele a tomar uma melhor decisão, bem como eu poder fazer uma oferta de um serviço um cross-selling, um upselling, enfim, de serviços, né? Posso ofertar um outro serviço. E acho que um exemplo bem clássico e fácil de entender, que até minha mãe entende, é o caso da compra de um veículo, por exemplo. Eu posso aproveitar aquele momento e já disparar uma oferta para o Matheus no PFM dele, porque eu fiquei sabendo que ele fez uma compra de um veículo ali, devidamente categorizado e tudo, que é outro fato bem importante dentro dessa estrutura de Open Finance, PFM, e startar ali um gatilho, de repente, para uma oferta de seguro para ele, né? Então, eu vejo que a parte de insights, oferta de cross-upselling de produtos, são boas formas que a gente tem hoje e vem trabalhando para rentabilizar todo esse investimento em cima do PFM e outros produtos. E um adendo, né? A gente tem que partir do pressuposto que o nosso cliente ele tem conta em outros lugares, ponto. Ele consome produtos, serviços em outras instituições financeiras. Mas como é que a gente consegue, e aí é um dos principais objetivos do PFM, né? Como é que a gente, cara, você tem um cartão lá no outro banco, na outra instituição, na outra cooperativa, tudo bem. Como é que você controla tudo isso na minha experiência da minha instituição, né? E aí, aos poucos, você vai conseguindo fazer a portabilidade dos produtos e serviços, e pode acontecer, como já aconteceram em alguns projetos, daquele produto não ser o seu produto. Cara, esse produto aqui, XPTO, não é o forte da minha instituição. Continua consumindo lá, só que você vai gerir e organizar isso dentro da minha experiência, da minha instituição. E quando a gente... Aí, os insights ali, especificamente, que a gente está falando de ROI, cross-selling, upselling de produto e serviço. Tem os insights, tem as interações mais banais, assim, cara, eu sei que você tem um cartão de crédito lá fora, você paga uma anuidade XPTO, vou te oferecer com 20% abaixo da anuidade, você fazer uma portabilidade. Dando um exemplo, eu vou aumentar seu limite do cartão de crédito. Ok, mais banal, assim. E tem aqueles que não é tão trivial, assim, o entendimento. Por exemplo, você deu o exemplo do carro aí. Eu viajo toda semana. O Invest Play fica em BH, a gente está em São Paulo aqui toda semana praticamente, Brasília, Sul. Eu tenho lá Airbnb, hotel. Então, como é que a minha instituição consegue entender esse comportamento de consumo meu, independente qual cartão de crédito que eu utilize, independente de como eu paguei, porque eu estou compartilhando meus dados, ela consegue ver de onde veio. E, cara, eu levanto um cartão de crédito para mim, esse cartão de crédito aqui, eu vi que você comprou
nós estamos em maio, comprou, sei lá, 20 passagens na Latam. Tem esse cartão de crédito aqui, você tem uma sala VIP. Eu vou te dar a pontuação maior, porque eu estou vendo que nos últimos 5 meses você viajou 18 vezes. E o mais legal é como que a gente tem um poder de trabalhar bem esse dado para mostrar para o usuário que nem ele normalmente sabe. Então, continuando o exemplo de veículo aqui, tem dezenas, mas um exemplo mais específico. Quem aqui não tem veículo, se você tem veículo, você normalmente abastece, né? Por enquanto. E você sabe quanto você já gastou de combustível de 1º de janeiro a dia 20 e poucos de maio? A gente não sabe, na vírgula. Meu banco sabe, minha instituição sabe. Então, na hora que a gente vai comunicar com o usuário, a gente traz essa informação para enfiar o dedo na ferida também e falar assim, cara, Iago, vi que você acabou de sair do posto Shell aqui, porque eu fiz a transação, deu lá R$300 o tanque. Você sabia que esse ano você já gastou 10 mil reais de combustível? E você sabia, dando exemplo aqui, não é real esse exemplo, tá, gente? Mas você sabia que se você utilizasse o Shell Box em parceria com a Unicred, tananã, você poderia ter gerado 50 mil pontos, que isso pode ser convertido? É isso, é trabalhar esse dado do comportamento dele, e o PFM traz isso. Então, a instituição está te dando o cliente está te dando a oportunidade de você trabalhar o dado dele, não só do intrabank, mas do open, né, dos dados de fora, e você saber cruzar as variáveis certas para gerar os insights que fazem sentido, tanto hiperpersonalizado quanto a contextualização daquele momento também. Né? Só pegando um gancho aí do início da fala do Iago, a gente fala muito aí, a média de 4 a 5 contas, né, que o cliente tem hoje com outras instituições, e é difícil dizer que tu vai ser, a gente busca isso, né, ser a principal solução, até porque, como tu falou, né, Iago, vão ter produtos que na instituição A vão ter uma condição melhor que na instituição B, enfim, é do jogo. Mas o nosso grande interesse hoje é criar uma solução com uma boa experiência, e é isso que a gente tem trabalhado muito a 4 mãos, 6 mãos aí, para que o meu cooperado fique o mais tempo possível dentro do aplicativo da Unicred. Né? E essa é outra premissa, né, que a gente falou desde o início do projeto. A solução, ela precisa estar dentro do meu aplicativo. Né? Não dá para ter um aplicativo fora. A gente, óbvio, em tempo de piloto, de POC, a gente fez paralelo, até para ganhar velocidade. Né? E a gente tinha como premissa isso, e foi construído assim, da gente ter a solução dentro do aplicativo na instituição, facilitando toda a experiência, com a identidade visual da Unicred, muito preocupado com a experiência, que eu acho que isso é um fator de sucesso, Iago e Valério, para que a gente possa realmente reter o cliente na nossa solução e ir ali explorando, como eu falei, a gente observa muito tempo que ele fica no aplicativo, no PFM especificamente, aonde que ele toca, para a gente sempre melhorar a experiência e poder trazer ofertas mais aderentes à real necessidade dele. Esse é um ponto interessante aqui. A gente está falando do PFM não como algo estanque ou separado. A gente está falando dentro da experiência no app da Unicred. Ou seja, é incorporar efetivamente toda essa experiência e o Open dentro também. Então, não é só mais uma opção lá dentro do app, você quer dar seu consentimento, etc. e tal. Isso vem naturalmente dentro do app. Solto lá, né? Open Finance, compartilhe seus dados. O que é isso? Isso também é um negócio. Vocês perceberam efetivamente, Matheus, assim, não vamos falar de números por razões naturais, mas assim, é perceptível para a área de negócio da Unicred essa mudança de, olha, eu tenho uma experiência mais rica, isso já está refletindo de alguma maneira no negócio? Olha só, Valério. Desde o início a gente tem, assim, por convicção, né? E isso vem se provando ao longo do tempo, quem está acompanhando toda essa jornada de Open, que você não pediu consentimento por pedir, não adianta, né? E o quão importante é a gente colocar o consentimento, porque é dali que vem os dados, dentro da jornada dos produtos. Então, a gente tem olhado muito para isso dentro da Unicred, foi assim com o PFM, iniciativas que a gente tem relacionadas a crédito, associações, sempre colocar o consentimento dentro da jornada, mas sempre se preocupar em explicar
o que é o Open Finance, ou falar de Open Finance. Isso tem que ser... É difícil para muita gente entender, né? A gente, obviamente, está preparado, nosso time de negócios, o pessoal que está na linha de frente com o usuário final, consegue hoje explicar o que é o Open Finance, enfim. Só que a gente não se preocupa com isso. A gente quer ofertar produtos, soluções, criar jornadas realmente fluídas, sem essa preocupação de dizer que é um Open Finance por trás ali. Isso é uma consequência. Tá? E a gente, sim, sente que é muito mais fácil eu ter esse consentimento de uma forma transparente do que quando eu fico pedindo o consentimento do meu cooperado. É a contextualização, né? No contexto certo, naquele momento, vou tomar crédito. Na hora da tomada de crédito, você tem um pré-aprovado aqui na Unicred, mas se você compartilhar seus dados com a gente pode talvez te dar uma oferta melhor. E é recente isso, né? Eu acho que a gente começa a ver um pouco mais nas instituições de um ano para cá, mas vocês pegam a maioria das instituições que vocês utilizam ou trabalham, tem lá um botãozinho no front do Internet Bank chamado Open Finance, com aquela logo do Open, que parece um tatuzinho dormindo, ninguém entende o que é aquilo. Você clica, e aí? Eu acho que um ponto muito importante para nós, instituições que a gente tiver aqui, né, de mercado financeiro, a gente falou a vida inteira com o nosso cliente para ele não compartilhar seus dados. Não é seguro. O banco não te pede isso, a instituição tranã. Aí, da noite para o dia, compartilhe seus dados, traga tudo para cá, manda tudo para lá. Então, tem que ter essa sensibilidade também para, nas jornadas de negócio, ali, trazer o contexto, por que dessa mudança? Porque a gente está numa bolha aqui. Né? O usuário, meu pai não sabe o que é isso. Open Finance, compartilhar meus dados? Nem a pau. Então... Mas na hora que ele for tomar crédito, na hora que ele for pegar um financiamento de um automóvel, vai ter lá, compartilhe seus créditos, ele compartilha seus dados, ele vai clicar. Porque ele quer um produto mais em conta, né? Até aproveitando, eu estava numa agenda agora há pouco com um evento paralelo aqui e encontrei uns profissionais de negócio da própria Unicred nesse evento e a gente ficou ali, acho uma meia hora conversando sobre como é que eles poderiam abordar o Open Finance com os cooperados ali da agência. Eles estavam preocupados, né, com questões como, poxa, estou recebendo muita solução de portabilidade, né, as instituições estão batendo aqui na porta. Né? Então, a gente conversou ali, deu algumas sugestões de como trabalhar a temática de Open Finance com os cooperados, mas, acima de tudo, eu volto a dizer assim, tem que estar na jornada fluida do produto. O cara, quando vai lá na cooperativa se associar, eu já aproveitar aquele momento, sem falar que é Open Finance, né? Pedir que ele traga o dado de uma outra instituição, porque vai facilitar o processo de abertura, porque eu vou poder agilizar, porque eu vou poder conhecê-lo melhor e, de repente, fazer uma oferta, né, de solução. Tu falou mais cedo ali, Iago, de cartão, né, cara? Essa é uma outra preocupação que a gente tinha e está começando a resolver isso na Unicred, que é com relação ao uso do nosso cartão. A gente tem um cartão junto com a Visa super bem ranqueado. Se a gente pegar o ranking dos cartões, nosso cartão está em segundo ou terceiro hoje. E a gente viu que poucos cooperados utilizavam. E aqueles poucos que utilizavam para quê? Para a sala VIP. E aí a gente, começou a trabalhar esses cooperados, associados, né? E identificando que, o Valério usa o cartão numa outra instituição e começou a fazer esse processo de trazer esse cooperado para dentro da Unicred, para fazer uso do cartão da Unicred, mostrando os benefícios, as vantagens que o nosso cartão proporciona para ele, que vão muito além de uma sala VIP. Bom, a gente está chegando aqui no final. Já acho que deu para dar uma boa ideia de como a realidade do PFM existe hoje lá na Unicred, como isso traz valor para o negócio. Mas, para a gente terminar, acho que a gente tem que falar um pouco de futuro. O que você está enxergando como próximo passo dessa relação enriquecida que você já está proporcionando ao cooperado da Unicred? Já está enriquecida pelo PFM. Agora, o que você vê para frente? Como isso vai? Perfeito. A gente tem, junto com a Invest, um roadmap já traçado para o decorrer do ano. Bastante coisa boa vindo aí. Mas eu confesso que eu estou falando de Unicred, tá, gente? Estou ansioso aí por duas coisas. Uma é a parte de investimentos. A gente trazer investimentos para dentro do PFM. E o segundo ponto para investimentos, no primeiro momento, mas a gente pode explorar outras coisas, é a parte de investimento, investimento automático.
né? Eu acho que essa é uma grande possibilidade da gente explorar. É uma combinação aí que eu estou ansioso, né? E para ver acontecer, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muito o cooperado da Unicred. E entra as transferências inteligentes, né? Para quem não sabe, dentro do arranjo do Pix, a gente começa a conseguir fazer, programar transferências de uma forma automatizada, né? Então, por exemplo, dá um caso de uso aqui de investimento que a gente tem lá. A gente quer que o usuário, o cliente, toda vez que ele tiver um saldo remanescente... Queimou. Teste. Bom, resolvemos Oi. o problema técnico, né? Uma piada do quem sabe faz ao vivo. Vamos em frente aqui para a gente terminar. Vai lá, Iago. Boa. Estava comentando sobre as transferências inteligentes, né? Então, um caso de uso em investimentos. Imagina ali via arranjo do Pix, que a gente consegue com o Open Finance ver saldo em conta corrente do nosso cliente em outra instituição e aquele cliente, por exemplo, que tem saldo em conta corrente parado há mais de 45 dias, acima de R$200, a gente pode, via iniciação de pagamento, mandar aquele valor para dentro da nossa instituição para aplicar num CDB de liquidez diário, como um exemplo ali, né? Toda vez que a gente cria as regras de negócio, faz a mágica acontecer por trás, então, toda vez... Só que a gente precisava antes, né? Agora começa a mudar, gerar esse gatilho e fazer essa iniciação manualmente, né? Com as transferências inteligentes, a gente consegue pré-programar isso e toda vez que bater naquela regra de negócio, tudo é executado por trás. Então, toda vez que o meu cliente, meu cooperado Unicred, tiver saldo em conta corrente em qualquer instituição, inclusive na minha, mais de 45 dias acima de X reais, automaticamente eu mando aquele dinheiro para um CDB de liquidez diária. A gente está capitalizando a instituição. Estou tirando lá do banco A, trazendo para a minha instituição de uma forma automatizada. Isso tem para pagamento, para fornecedor, para N exemplos ali. E isso está diretamente ligado ao PFM também, né? Então, o multicontas ali, você vê aquelas, né, pré-programa e ali você tem o opt-in uma vez só do usuário, isso acontece automaticamente daqui para frente. Mas o que você está falando, em última análise, você vai ter uma experiência de hiperpersonalização. No final, você tem multiconta dentro do app da Unicred e você vai conseguir estar fazendo diversas ações quase one-on-one, porque você coloca as regras, mas você vai personalizando com os insights que você colocou, né? Eu já conseguiria fazer isso, né?
Só que dependeria de uma ação manual, de eu estar sempre acompanhando ali. Com a automação desse processo, fica muito mais fácil, simplificado, porque nem sempre a gente está acompanhando ali, né? Às vezes cai um dinheiro na conta, tu vai ver uma semana depois, 3, 4 dias depois, e já poderia estar aplicando aquele dinheiro, um investimento. Às vezes tu nem vê aquela conta, né? Uma conta que tu pouco acessa, está lá parado, acessa só de vez em quando, e o dinheiro está lá parado, está perdendo rentabilidade. Então, com essa automação, a gente garante aí que estou sempre atento aos movimentos e rentabilizando para a instituição. E um comentário polêmico aqui para fechar. PFM, transferências inteligentes e etc. Hoje é uma puta inovação. É diferente. Tem poucos casos de uso acontecendo. Mas daqui a 18, 24 meses, PFM, transferências inteligentes e o que for, vai quase que virar uma commodity. A gente não vai lá. Hoje a gente larga na frente por ter. Daqui a pouco, se a gente não tem, a gente já larga atrás. Então, tem que ficar com essa anteninha levantada também, porque vai ser meio que igual conta digital, né? Hoje tem uma facilidade em acessar a conta digital, há 10 anos não tinha. Então, ter um app multicontas, ter um PFM, ter a geração de insights, vai ficar cada vez mais acessível para diversas outras instituições. Isso é um dos princípios do Open Finance, aumentar a concorrência, né? E sair dos grandes bancos, etc. O recado que fica e a sugestão entra no que o Matheus começou a falar no início ali, que é experiência, é canal. Dado que todo mundo vai ter essa possibilidade, como é que a gente entrega uma melhor experiência? Como é que a gente tem um melhor canal? Por que ele vai estar comigo, não vai estar com o outro? Então, um ponto para a gente, desde ontem, começar a provocar dentro de casa, que é muito mais sobre experiência, canal, do que necessariamente daqui a pouco se é uma feature ou não. Né? Eu tenho certeza que vai virar commodity. Iago, tenho certeza que, não sei se um ano e meio, 2, vai virar commodity. É assim a experiência e o que você faz com o dado no final. Basicamente é isso aí que vai te diferenciar do mercado. Eu acho que a gente conseguiu ver um bom panorama do que já está sendo feito aqui. Eu acho que tem grandes insights para vocês. Realmente o mercado, a experiência bancária está sendo alterada. Isso acho que é inequívoco. E, cara, queria agradecer toda a paciência e o conhecimento que vocês compartilharam com a gente aqui hoje. Fê, nós vamos ter espaço para questões? Temos sim. Bora. Mas antes da gente ir para as perguntas, eu queria uma salva de palmas para essa palestra super legal aí dos rapazes. Maravilha. Ó, temos uma pergunta aqui do Wagner. Ele perguntou o seguinte: vocês acreditam que hoje as instituições financeiras já têm maturidade de compartilhamento e evolução do portfólio para criar esses insights de forma dinâmica? Eu acho que a gente tem instituições em diferentes níveis de maturidade. Tá? O mercado como um todo está evoluindo. A gente tem algumas instituições que claramente estão à frente das demais, mas esse é um processo contínuo, evolutivo. Como o Iago falou, a gente precisa estar olhando para isso, né? As áreas de negócio, as áreas de inteligência de dados e negócio precisam estar atentos ao comportamento que está nos dados ali, né? Acho que o grande ponto é trazer, primeiro, você conseguir trazer esses dados para a sua instituição, e aí parte de você ofertar valor realmente para que ele compartilhe aquele dado com você, com a sua instituição. Você tem um bom processo de qualificação, categorização desses dados é fundamental. E essa é uma briga, vamos chamar assim, que a gente tem dentro do ecossistema e está sendo trabalhado. Inclusive, foi criado aí um GT especificamente olhando para a parte qualidade de dados. Você construir boas parcerias, acho que é um tema-chave, não tentar fazer tudo em casa. Busque parceiros que te ajudem a acelerar esse processo, né? Foi isso que nós fizemos, inclusive, lá quando fechamos aí com a Plug, InvestPlay, Syncidia. Você tem uma área de negócio realmente própria, próxima, olhando para o que está acontecendo, né? Preocupada em entender o quanto o Open Finance,
os dados que estão vindo de Open Finance podem ajudar a acelerar aquele produto, aquela iniciativa, né? Não se preocupar só, vou criar um produto com dados de Open. Não, mas você pode usar o Open na sua jornada, como a gente estava falando, né? Como é que o time lá de associações, por exemplo, o time de crédito, pode utilizar dados de Open Finance na atual jornada de um produto que já exista, no roadmap do produto. Eu posso ter uma feature lá na frente que eu posso usar dados de Open Finance para facilitar tudo isso. Né? E está muito conectado com a área de inteligência. Você trazer inteligência, fazer com que essa área trabalhe junto com o produto, com o negócio, para realmente explorar o máximo desses dados. A gente tem só um resumo aqui que o Matheus falou. A gente tem um slidezinho lá na nossa apresentação que fala exatamente sobre isso, sobre a pergunta. O core da instituição não é necessariamente gerar insight, né? Então, claro que tem a capacidade de geração dentro de casa, mas normalmente essa capacidade de geração interna ela chega num teto de limite, porque não é o core. É a mesma coisa, ao invés de Play amanhã querer começar a dar crédito. A gente quebra em um mês. Não é o nosso core. Então, o que puder, né, fazer sentido, ter as parcerias, sou suspeito para falar que eu sou o parceiro, né? Mas que um parceiro que respire isso 24/7, tome café da manhã, almoce, jante, falando de insight, o que pode gerar, acelera time to market. Então, acho que é um resuminho aí do que o Matheus comentou. A gente conversa muito com o time da Invest aí sobre essa parte de insights, né? Trocando experiência, tendo uma visão deles que estão nesse dia a dia de PFM, principalmente, experiências de vários clientes, com a nossa experiência de negócio, né? Que a gente conhece melhor do que ninguém o nosso cooperado. Então, é importante essa troca, essa sinergia, né, Iago, entre essas parcerias aí para realmente a gente criar insights relevantes, né? E quanto a insights, também, assim, eu acho que também não adianta a gente criar milhões de insights, né, gente? Não adianta eu ter lá um book com 50, 60 insights, que é até chato o negócio. Você tem que ter, eu sou mais a favor do pouco, mas com qualidade, relevante. Bem feito, né? Muito bem. Muito obrigada, Iago. Muito obrigada, Matheus, Valério. Mais uma vez, uma salva de palmas aí pro pessoal.